Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou ler um conto de terror para vocês. Antes de começar, no entanto, como sempre, eu gostaria de pedir por favor para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal no YouTube. É bem rapidinho e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? A Quarta Irmã, por Júlia do Passo Ramalho. Parte 1. Foi a quarta irmã que fez justiça. Sua bisavó repetiu tanto esta frase no dia em que faleceu. Ainda hoje, 8 anos após sua passagem, a escuto com clareza. Não raro, nas horas mortas da noite, sua voz me aparece, entrecortada pela falta de ar, arroqueada como um ronronar de gato e potente como em vida. Ela partiu em uma noite tão abafada e úmida quanto esta. Soltou uma sobra de ar dos debilitados pulmões e a terra, antecipando seu retorno. Banhou nossa República Dominicana com uma chuva torrencial. Sua bisa Dedé partiu da mesma forma que viveu, envolta a clarões retumbantes e ventos enlouquecidos. Sim, eu sei que você lembra bem dela, Mercê. Você já era quase moça quando a bisa nos deixou. Mas te pedi paciência e bem sei que isso é o que mais te falta. Faça uma força, me escute até o final. Tem coisas que você precisa saber sobre a Dedé. Coisas que você tem que saber sobre a nossa família. Principalmente sobre ser mulher nesta família. Não, menina. Estou falando dessa história. Esta qualquer dominicano sabe. O que eu tenho para te contar são coisas nossas. Isso se você conseguir parar de interromper tua avó. Espero que consiga. À meia-noite você fará 18 anos. E devo te entregar essa história até lá. Então sossegue e me deixe continuar. Você de muito me interromper me embaraça as linhas do contar. E a partir da noite na qual a bisa se foi. Porém, o fio a partir dessa ponta escapou, emaranhou completo. Vou tentar puxar a linha da tal história que você falou, aquela que todos dessa nação conhecem, pelo menos uma parte, a parte das suas tias. Acontece que ninguém nunca se perguntou quem sustenta o voar das borboletas, pois eu lhe respondo, é preciso uma formiga. Essa formiga era Dedé. Ela viu as irmãs partirem para a luta e manteve o forte de pé e arejado, enquanto as irmãs se sacrificavam com a carne e os sonhos. Sua bisa mantinha essa casa. As 4 nasceram e cresceram nessas paredes, na construção foram forjadas e aprenderam dos pais não só o certo, mas também quando se levantar contra o errado, pouco importando a consequência disso, pois em uma guerra não se sabe o final. O que se sabe é o preço do silêncio. Conivência. Este é alto demais e nunca houve uma Mirabal disposta a pagar essa conta. A casa em si é um detalhe, a construção e seus tijolos são só coisas com a importância mais pelo afeto ligado aos risos e aos amores que as paredes contêm. Precioso é este terreno em torno dela. É para cá que retornaremos. Qualquer guerreira precisa de pouso, de lugar de retorno, e essas terras mantiveram muitas de nós vivas, pelo simples fato de existir. De fazer deste solo um lugar para o qual voltar. E nós para cá retornamos, uma e outra vez, desde o início da memória do próprio tempo. Estas matas de perder de vista também se embolam com as origens da família. Você deve se lembrar do ditado, o bordão da Dedé. Esta família veio dessa terra, somos suas filhas, dessa terra e nada mais. Essa é a frase mais literal a sair da boca de Dedé. De certa forma, nós todas nascemos nesse terreno e é para cá que voltamos.
A sua bisa era uma formiga tão perfeita que no verão ganhava asas. Não. Desta vez, não é literalmente. Ocorre que ela nasceu diferente das irmãs, menos voltada para as batalhas do mundo. Ela, das 4, era a única que atravessava o real. Era ela a escolhida de sua geração para ser a ponte da nossa ancestralidade primitiva e mágica com a realidade sangrenta que cisma em rodear nossa nação e as irmãs vizinhas. Desta forma, onde as irmãs viam capim e horta, a formiga via veias em lugares de raízes. Ouviu no farfalhar das folhas os segredos da nossa origem. E este foi um fardo difícil de carregar em silêncio. Porém, formigas são boas em aguentar pesos e se manterem caminhando, e foi isto que ela fez, enquanto foi preciso. Em 25 de novembro de 1960, sua bisavó achou que iria morrer. Não havia medo por trás de sua crença. Ela não temia os covardes perseguidores responsáveis pela morte de suas irmãs vindo cobrar também sua vida. Isto ela nunca temeu. Seu maior medo, o horror que se tornou real nesta data, foi a morte de suas irmãs. Ela não aceitou nenhuma versão e tampouco descrições cheias de eufemismo e piedade que repetiam em seus ouvidos a exaustão. Ninguém, nem seu marido, muito menos os outros homens, conseguiram a impedir de contar a dura verdade, e ela foi ver as irmãs. A brutalidade do ocorrido era claro nos hematomas, cobrindo quase todos os centímetros de pele das 3. Os ossos aquebrantados, os pontos de sangue marcados e os cortes abertos por onde eles verteram. As 3 em mortes enjoativamente iguais, com a garganta vergada por uma profunda depressão, onde os homens pressionaram com as mãos imundas até extrair qualquer sopro de vida de suas irmãs. Dedé espantou quem se encontrava no necrotério com seu olhar duro de chamas frias. Sozinha, ela tomou para si pela última vez o papel de cuidadora das irmãs. As banhou, limpou seus corpos com gentileza para que elas não levassem dores para o outro lado. Desembaraçou os negros cabelos com doçura, penteando cada qual como de sua preferência. E, por fim, perfumou e vestiu os cacos que um dia foram suas irmãs. Fim do trabalho, ela se permitiu um momento de dor, se ajoelhou e soltou um único grito, um grito capaz de quebrar o equilíbrio e as barreiras deste mundo com o outro, o qual, até então, só ela sabia existir. Um único e solitário grito, nada mais, pois nada mais era preciso. Parte 2. Todos ouviram, mas não houve uma só alma com coragem de entrar no recinto. Dedé, ao sair, trancou a porta atrás de si e, sem lágrimas, mandou que a família velasse os corpos. Sem olhar ninguém, ou ao menos mirar uma última vez as irmãs, caminhou em uma linha reta, somente visível para ela, e caminhou, altiva e certeira. Com passos firmes, sem saber ao certo o que haveria de lhe aguardar no final da linha, a sua bisa de orelhas afiadas ouvia seu entorno, ouvia além dos passos dos homens e dos bichos, escutava o além deste plano e ouvia uma história muito antiga, de tão velha havia adormecido e se escondido em um recanto abandonado dentro dela. A voz primitiva tocava em seus ouvidos a narrativa dos Singuapas. Passo a passo, a inquebrantável formiga caminhou, sentindo na vibração da terra onde virar e onde seguir. E mesmo ela sabia precisar quanto tempo ou por quais veredas se embrenhou. Sua bússola interna lhe indicava estar em algum ponto deste terreno. O terreno da família, porém, a localização exata ela só poderia encontrar e voltar quando e se permitido. Era noite de lua minguante, como esta é. A lua minguante, não à toa, casa com certos aniversários desta família. Sua bisa bem ensinou que nada é por acaso quando se trata das mulheres Mirabal. Parte 3. No final da linha, Dedé se deparou com uma clareira e pouco a pouco viu uma multidão. Eram muitas fêmeas, cada qual variada de tamanho, forma e idade, cada qual única, mas todas unidas.
Era um mar vasto de corpos azulados, do mesmo tom de azul que suas irmãs apresentavam em morte. Os olhos também lhe pareciam das irmãs, de um negro profundo e determinado, duro e gentil. Os olhos de quem nasceu para a justiça, nunca para a vingança. Os cabelos se confundiam com o negror da noite, como fios de veludo desciam da cabeça e tocavam o solo, em um comprimento vertiginoso e uma textura aviltante. Caminhavam em passos sincrônicos e peculiares, pois seus pés eram voltados para trás, como quem perseguisse a origem de seu nascimento e a cada passo encontrasse nesse ponto sua origem de ser. Exausta de andar e de carregar o peso da dor, ela mais uma vez se ajoelhou. Sem temer as criaturas, desabafou suas perdas e pediu a elas justiça e força. Uma delas, a que parecia mais antiga, pois andava em uma forma estranha e de angulação peculiar e carregava 1000 dobradiças, sem que isso afetasse em nada sua beleza, foi ao seu encontro e a abraçou. Envolveu-a com seus impossíveis longos cabelos, ofertando um colo ancestral e morno, e permitiu que ela sentisse a tristeza da perda ao mesmo tempo que a curava. Não retirou o luto da Dedé, pois este seria seu combustível para a luta. Porém, a afagou com a certeza da justiça e sem palavras, pois a estas criaturas não foram permitidas palavras, mas com o olhar empenhou sua promessa de protetora e lhe fez entender que haviam outras, muitas irmãs. Esta foi sua última lembrança antes de acordar em sua cama. O marido a informou que a acharam na porta de casa, queimando de febre coberta de orvalho. Passou 3 dias de cama, com febres altíssimas, balbuciando qualquer coisa sobre mulheres de pele azul, a saudade das irmãs e, por fim, uns sons estridentes semelhantes ao canto das perdizes. Parte 4. Dedé nada falou. 6 meses haveriam de passar vagarosamente. Ela, porém, jamais se impacientou. O tempo sobrenatural não é o tempo de nosso mundo, ela sabia. Cuidou de seus filhos e dos filhos de suas irmãs, que ela tornara seus. Tratou de acolher e tratar das dores de todos sem jamais deixar de acreditar no encontro daquela noite. Mantinha a casa limpa, a família alimentada e o coração transbordando de amor pelos seus e de fome pela punição aos que mereciam e que haveria de vir, pois lhe fora prometido. Na noite de 30 de maio de 1961, sonhou o mais belo sonho. Dedé vislumbrou o carro deslizando por uma estrada rural. Não precisou enxergar para saber quem estava ali. Era Trujillo. Reconheceria o perfil daquele vulto em qualquer circunstância, pois fora ele a comandar tantos maus tratos, toda a violência, os estupros e, por fim, a morte de suas irmãs. Ela não temeu o perfil recortado em sombras, pois jamais um covarde a amedrontaria. Teve nojo. Contudo, não teve tempo hábil para transformar o nojo em ódio. Antes que esta transição de sentimentos fosse possível, seu coração se aqueceu enquanto o carro morria. Ao entorno, de todo o entorno, por todos os lados, vultos apareciam em uma replicação infinita. Milhões de fêmeas azuladas, com passos manquejantes, surgiam em uma sucessão interminável, cercando o veículo. Não. Sem prazer, ela viu o rosto de pedra se contorcer em uma caricatura de pânico e incompreensão. Ela ouvia ruir a lógica dos seus pensamentos e sua própria sanidade, e ainda adormecida, ela sorriu. O sorriso se alargava com a visão delas o arrastando para fora do carro e com várias mãos transmutando sua roupa em farrapos. A multidão azulada se revezava em cavalgar o corpo do velho, cada vez mais ressequido e sem ar, enquanto elas sugavam seus fluidos e lhe esvaziavam a carcaça. Incansáveis e selvagens, serviam-se do homenzinho como tantas vezes ele o fazia com meninas e mulheres. Elas se certificaram que ele não obtivesse o menor prazer delas e usaram até que nada mais restasse a não ser sua verdadeira face exposta ao luar. O que restou de Trujillo era uma pequenina, frágil e patética casca.
Sua bisa acordou com o melhor dos humores e não continha a gargalhada debochada a cada notícia que insistia em atribuir a morte de Trujillo a uma bala. Parte 5. A história findará no mesmíssimo instante que 12 badaladas retumbavam na moradia, nem antes e nem depois. Ao final da 12ª, não houve silêncio, pois o ar fora tomado por algo que se assemelhava a milhões de cantos de perdizes. Com movimentos calmos de quem retém as memórias das gerações, a avó de Mercê se levantou e ofereceu o braço à sua neta. Venha, Mercê. Vamos ver a bisa e conhecer nossas irmãs. Elas nos aguardam já há muitos e muitos anos. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Essa narrativa é baseada na lenda de La Ciguapa, da República Dominicana. Eu vou ler um trechinho, então, que fala sobre essa lenda. Desde tempos ancestrais, jovens taínos são instruídos a não andarem por regiões desconhecidas durante a noite, pois uma fera espreita nas sombras. Segundo a tradição, a região em que a ciguapa habita é incapaz de abrigar a vida. As plantas morrem, não se ouve os pássaros e mesmo os insetos não toleram sua presença. Sobreviventes relatam que se ouve um leve sussurrar, carregado pelo vento que indica sua localização. Ela apresenta-se como uma jovem belíssima de cabelos sedosos e negros como a noite, que alcança os seus pés voltados para trás, constituindo sua única vestimenta. A ciguapa usa sua beleza para seduzir e hipnotizar a vítima, levando-a para seu covil, devorando-a até os ossos. É isso então. Obrigada e tchau, tchau.